Os 7 hábitos de uma mulher com autoestima elevada. Você sabe quais são esses hábitos? Eu sou a Bruna Legnaioli, especialista em autoestima e inteligência emocional, e eu vou te mostrar como eu me tornei uma mulher bem resolvida e com a minha autoestima elevada. Nem sempre foi assim, tá? Mas é possível. Inclusive, eu já quero te convidar a assistir os novos episódios do programa Essência todas as segundas-feiras, às 13 horas, no canal G Prime TV, no YouTube. Então anota, o canal chama G Prime TV BR. E também assistir os outros programas que já passaram na G Prime e que já estão lá no canal do programa Essência, também aqui no YouTube, tá? Então procura aí por Essência Programa. Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações dos conteúdos novos e para você também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre autoestima é que é um estilo de vida. Um estilo de vida é feito de hábitos. Durante muito tempo da minha vida, eu não tinha autoestima e eu sempre achei que a autoestima é somente para pessoas muito evoluídas, para pessoas diferentes, menos para mim. Porque, na verdade, eu não aprendi em nenhum momento a ter autoestima. Não sei você, mas eu não aprendi a ser uma mulher segura, confiante, a me amar. A gente não aprende isso nem na escola, nem na faculdade, nem na maioria das vezes na nossa casa, porque as nossas mães também não aprenderam, os nossos pais também não aprenderam. Então, a gente não sabe nem por onde começar. Eu cresci sempre com aquela sensação de que eu precisava me amar mais, que eu precisava ser uma mulher mais segura, desde a minha infância, a minha adolescência, mas eu nunca soube por onde começar. E muitas pessoas não sabem, eu costumo dizer que a maior parte das pessoas não tem autoestima por falta de informação. Primeiro porque autoestima parece uma coisa abstrata, mas não é. É muito concreto. Se você assistir os outros episódios aqui do programa Essência, eu falo muito sobre autoestima, sou especialista nesse assunto, e você vai perceber que tudo é prático, tudo são exercícios, são ferramentas. E foi assim que eu me curei da minha baixa autoestima, foi perceber que é prático, que eu precisava mudar alguns hábitos na minha vida. Então, se você quer ter autoestima, você precisa incluir alguns hábitos na sua vida e você precisa excluir outros hábitos. Foi isso que eu percebi nos últimos 15 anos que eu trabalho com isso. Quais são os hábitos que eu preciso incluir e quais são os hábitos que eu preciso excluir da minha vida? E eu vou falar com você aqui hoje sobre isso. Outro ponto importante é você saber que autoestima é treino. Autoestima é como um músculo, né? Você tem que treinar para esse músculo ficar forte. Então, quanto mais você treina, mais forte fica a sua autoestima. Quanto mais vai passando o tempo, você vai deixando isso para lá, né? Quando vai passando, às vezes, as coisas difíceis da vida e vai fazendo a gente ficar sofrendo, se questionando sobre o nosso próprio valor sem treinar esse músculo, a sua autoestima vai ficando abalada. Primeiro, porque você não treina, e segundo, porque a vida às vezes traz situações que faz a gente colocar em xeque o nosso alto valor. E eu costumo sempre contar para as pessoas que eu já passei por muitas coisas iguais, né, na minha vida, em fases que eu não tinha autoestima e em fases que eu tinha autoestima, como, por exemplo, traição. Traição, seja de um relacionamento ou uma amizade, quando você passa por uma traição sem autoestima, a sua reação é uma. Isso te afeta de uma forma. Quando você passa por uma traição com autoestima, isso te afeta de outra forma. Então, no meu caso, quando eu passei por uma situação difícil dessa, sem ter autoestima, eu comecei a questionar o meu próprio valor. Eu achei que eu não era digna de ser amada, que eu estava falhando, que eu não era uma boa mulher. Mas quando eu passei pela mesma situação com autoestima, eu consegui entender que aquilo era do outro, que o outro tinha feito aquilo por dores do outro. Eu não deixei isso afetar o meu alto valor. Então, quando a gente desenvolve, tem a nossa autoestima fortalecida, a gente começa a entender que nem tudo é sobre a gente não leva tudo para o pessoal, a gente fica muito blindada, né, para conseguir passar por situações difíceis, sem que isso abale a nossa essência.
Porque é fato, algumas situações que a gente passa na nossa vida são difíceis, mas quando a gente não tem autoestima, elas se tornam muito mais difíceis. E a falta de autoestima pode afetar o seu relacionamento, a sua vida profissional, a sua relação com você, com as pessoas ao seu redor. Então é urgente que a gente desenvolva a nossa autoestima. E é urgente que a gente aprenda quais são esses hábitos. E agora no quadro direto ao ponto, eu vou contar para vocês por quê, qual que é a origem da baixa autoestima, por que que é tão difícil, às vezes, a gente desenvolver, a gente ser uma mulher segura e confiante. Primeiro ponto, falta de conhecimento sobre o assunto. Muitas pessoas nem sabem o que é autoestima, muitas pessoas confundem autoestima com autoimagem. Então, às vezes, você tem uma relação boa com o espelho, você cuida do seu corpo, você, né, tem ali o seu momento de autocuidado e você acha que por isso a sua autoestima tá ok. Mas não adianta você ter tudo isso e, por exemplo, você ser uma pessoa que só se critica ou que vive relações abusivas, que não se posiciona nos seus relacionamentos. Então, essa falta de conhecimento sobre o que é de fato autoestima é o que faz muitas pessoas se perderem nesse assunto. Outro ponto são traumas não trabalhados, traumas da sua infância. Então, feridas emocionais de rejeição, de abandono, se você passou por situações na sua infância e até mesmo na sua adolescência, que você sentiu que você não era uma pessoa valiosa, não era uma pessoa amada o suficiente, você não teve as suas necessidades emocionais supridas, isso pode fazer com que você tenha muito problema de se sentir merecedora de ser amada, de se sentir valiosa, né? De reconhecer o seu potencial, exatamente por traumas que você viveu na sua infância ou na sua adolescência. A cobrança na nossa infância, cobrança excessiva, a forma que a gente aprende a lidar com os nossos erros, ou seja, a gente não aprende a se perdoar, a gente aprende que quando a gente erra, a gente fica de castigo, para a gente pensar no que a gente fez de errado, a gente se culpa quando a gente erra, ou seja, a gente não aprende a lidar com os erros da forma que a gente deveria. Por quê? Porque a gente erra todo dia. Eu erro todo dia, você também. E a gente precisa aprender a lidar com os erros de uma forma humana. Como a gente não aprendeu a fazer isso, a gente acaba se criticando, a gente acaba se cobrando uma perfeição que não existe. E aí vem a vida real e a gente erra, a gente não é perfeito, a gente fracassa, a gente tem defeitos, isso entra num choque. Então, como que eu posso amar uma pessoa com tantos erros, que fracassa tanto, né, que não é perfeita? A gente não aprendeu isso. Quando a gente, por exemplo, volta para nossa infância e lembra, a gente só consegue realmente, nossa, aplausos dos nossos pais, que eles nos elogiem quando a gente faz as coisas certo. Quando a gente erra, a gente fica de castigo. Então, a programação emocional que a gente recebe na nossa infância, principalmente, ela não é uma programação emocional que vai ajudar a gente a viver a vida real. Eu digo que a gente é programada para ser uma mulher que não existe, para ser um homem que não existe, que é perfeito, que não erra, que tem que dar conta de tudo. Então, como que eu vou amar uma pessoa que não é tudo isso? Então, isso entra num conflito. Então, essas são as principais causas da baixa autoestima. São esses traumas de infância, toda a nossa programação emocional e também a falta de conhecimento que a gente tem sobre esse assunto. Mas a boa notícia é que tem hábitos, existem hábitos, e eu vou compartilhar agora no nosso quadro Pílulas de Sabedoria, quais são os 7 hábitos que eu pratico na minha vida, que se você praticar também, você vai conseguir ter uma autoestima elevada. Então, vamos aos 7 hábitos, papel e caneta, anota, que eu tenho certeza que se você aplicar um por dia durante uma semana, você vai ver uma grande diferença na sua vida. Tá certo? Então, o primeiro hábito, a mulher com autoestima elevada, ela faz por si o que ela faz pelas pessoas que ela ama. Então, eu quero que você reflita agora, o que que você faz pelas pessoas que você ama? De que forma que você demonstra o seu amor? Seja através de um elogio, de um presente, de um tempo de qualidade,
Você, de repente, prioriza essa pessoa na sua vida. Você está sempre pensando em formas dela se sentir amada e agradada por você. Isso é o que você precisa fazer por você. Então, você pode amar quem você quiser, mas você precisa ser a primeira pessoa da sua lista. Quando você pensar em quem são as pessoas que você mais ama, você precisa ser essa primeira pessoa. E aí você começar a fazer por você esses hábitos. E aí você tem que pensar em coisas práticas, isso que é muito importante, coisas práticas. Então, vou dar um exemplo, eu vou começar a me elogiar em frente ao espelho. Eu vou começar a passar creme no meu corpo com calma, de forma amorosa. Eu vou me levar para passear sem pressa, sem me cobrar. Então, pensar em coisas práticas, isso é muito importante, tá? Porque senão fica só na teoria e aí você não consegue aplicar. E aí realmente não vai haver mudança nenhuma na sua vida. Então, esse é o primeiro hábito. Faça por você o que você costuma fazer para demonstrar o seu amor para os seus filhos, para o seu marido, para pessoas que você ama de verdade. Escreve uma lista. Quais são essas coisas, né? Quais são esses pequenos hábitos que você vai incluir a partir de hoje na sua vida? Segundo hábito que você precisa incluir para aumentar a sua autoestima é ter um tempo para você cuidar de você, cuidar mesmo de você. Então, na sua agenda aí, na sua agenda de trabalho, das suas coisas de casa, de família para fazer, qual o tempo que você separa para você conseguir, por exemplo, ir fazer uma atividade física, ir no salão de cabeleireiro, para cuidar de você, talvez não só do seu corpo, mas da sua saúde emocional. Tem várias pessoas, por exemplo, não fazem uma terapia, não lê um livro, porque fala que não tem tempo. Mas por quê? Porque nessa lista você está se colocando lá embaixo. Então, você tem tempo para casa, você tem tempo para os seus filhos, para o seu marido, para o seu trabalho, mas tempo para você não. Eu fui essa pessoa por muito tempo, sabe? Eu falava assim, não, eu tenho tanto trabalho para fazer, minha casa tá de perna pro ar, eu não vou sair de casa sem antes colocar tudo no lugar. E aí eu comecei a perceber, meu, eu sempre vou ficar por último nessa lista. Se eu não quiser mudar, se eu não inverter essa ordem, eu sempre vou ficar por último. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu estipulei um horário para cuidar de mim. Então, o meu horário, por exemplo, é, depois que eu deixo minha filha na escola, das 9 da manhã às 10h30. É o meu horário. Mas você começa a trabalhar esse horário dentro da minha agenda, dentro da minha rotina. Esse é o horário que eu encontrei melhor para mim. Mas atrapalha a sua vida profissional? Atrapalha. Atrapalha, com certeza. Mas aí eu tenho que escolher o que que é mais importante para mim, a minha vida profissional ou a minha saúde. Mas atrapalha o seu tempo com a sua filha? Não, porque esse horário ela está na escola. Eu tive já um tempo de qualidade com ela e depois eu vou ter um tempo comigo. Então, ter essa organização, esse planejamento, faz parte também de você construir essa autoestima. Porque você precisa planejar qual é o tempo. Às vezes o seu tempo é à noite, né? Eu tenho uma flexibilidade de horário, talvez você não tenha. Então, você tem que olhar para a sua vida e falar qual é o tempo no meu dia a dia que eu posso encontrar para mim dentro da minha rotina. Mas para cuidar do meu corpo, da minha saúde emocional, porque isso é muito importante. É ter aquela sensação do tipo, agora eu estou pronta para cuidar de tudo, porque eu já cuidei de mim. Isso é essencial, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu saía de casa, né? Ali a rotina da manhã com criança e tal. Eu saía para ir para academia. Quando eu olhava pela porta, eu falava, gente, como que eu tô tendo coragem de deixar minha casa nesse estado? Tudo de perna pro ar, sabe? Roupa jogada, café em cima da mesa. E eu falava, não, eu tô indo porque eu sou mais importante que a casa. Eu vou arrumar na volta. E eu vou arrumar à noite, antes de dormir. Então, você vai criando estratégias. Por exemplo, uma outra estratégia que me ajuda muito é organizar minha casa antes de dormir. Então, eu não acordo com nada espalhado e fora do lugar, porque a gente já acorda organizado e aí faz a bagunça ali na manhã. Mas vou cuidar de mim, depois volto e arrumo o que tem para arrumar, mas não acumula. E por que que eu tô falando isso? Você fala, ai, Bruna, mas você tá falando de autoestima, o que que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque uma mulher desorganizada não consegue cuidar dela. Não consegue. Então, pense estrategicamente sobre esse assunto que é muito importante. Outro hábito que eu acredito que é um dos principais hábitos, tá? De todos os 7, todos são importantes, mas esse terceiro, ele vai fazer a diferença na sua vida, que é você cumprir o que você promete, principalmente para você. Porque a gente
promete as coisas para os outros e a gente fala, não, não posso desmarcar, eu não posso furar porque eu prometi tal coisa, a gente se desdobra, né? Às vezes a gente tem que desmarcar alguma coisa, a gente sofre, a gente pede desculpa, mas quando é com a gente nem sofre para desmarcar, não, depois eu faço. Aí entra a procrastinação. A gente vai, né? Não, nem tudo bem, não tem problema, depois eu faço, depois eu faço. Quando a gente para olhar, você está fazendo tudo para todo mundo, né? Você está dando conta de tudo, as coisas que são importantes para você, você está negociando o tempo todo. Então você não cumpre o que você promete para você. E aí o que acontece? Você acaba sendo uma pessoa que você não pode confiar mais em você. E aí você vai perdendo a sua autoconfiança, porque, poxa, né, a mesma coisa eu ficar prometendo aqui pra você um monte de coisa. Olha, não, eu vou fazer tal coisa, vou gravar sobre tal assunto. Olha, vou dar um presente pra você que tá aqui assistindo e que curtir esse vídeo, que compartilhar. E aí todo programa eu falo isso e nunca acontece. Vai chegar uma hora que você vai falar, eu não acredito mais na Bruna, ela só fala e não faz. Isso é o que a gente faz com a gente. Então, como que você vai se admirar? Como que você vai se amar? Como que você vai ser uma mulher autoconfiante se você só fura com você? Não tem como. Então, cumpra o que você promete. Mesmo que você precise, talvez, rever as suas promessas com você. Tem coisas que talvez você se prometeu ainda esse ano, né? Agora no começo do ano, e que você vai, seja honesta com você e fala, isso aqui não vai dar para fazer. Então, tira da sua lista, para não ficar essa sensação de que você está furando. E remaneja. Fala, não, esse sonho aqui que eu coloquei não deu, então vai ser, remaneja o sonho, tá? Mas cumpra o que você promete. Só prometa para você aquilo que você vai conseguir cumprir. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante é você falar não sem culpa. Fale não para as pessoas. Mulheres com autoestima elevada, elas falam não quando elas têm que falar não. Elas falam sim quando elas têm que falar sim. Inclusive, tem um programa Essência somente sobre isso, onde eu dou várias dicas para você falar não sem culpa. Como falar não sem culpa? É difícil, então tem estratégias, tem ferramentas para você fazer isso. Entra no canal do programa Essência, que eu tenho certeza que você vai achar lá como falar não e vai te ajudar também a praticar esse hábito que é muito importante. Por quê? Não adianta você falar não, mas você ficar se culpando depois, você ficar sofrendo. É mais fácil você falar sim, tá? Então, e também não adianta você só falar sim para todo mundo e não e só falar não para você. A mulher que tem autoestima, ela sabe se posicionar. Ela sabe dizer sim no momento certo, ela sabe dizer não no momento certo. Esse é um ponto bem importante. Outro hábito dessa mulher é selecionar as pessoas que ela quer na vida dela. Então, tem pessoas que são tóxicas, que são negativas, que são críticas demais, que são invejosas? Tem. Na minha vida, na sua vida. Tem pessoas reais, tem pessoas nas redes sociais que a gente segue e às vezes aquela pessoa, ela não faz bem pra gente. A mulher que tem autoestima, ela seleciona quem ela segue, ela seleciona as pessoas que ela conta as coisas da vida dela, ela seleciona as pessoas que ela convive no dia a dia dela. Porque se você se trata como uma pessoa que você ama, você, né, com amor, você não aceita qualquer coisa, você não aceita qualquer pessoa, você consegue selecionar pessoas que realmente estão na mesma frequência que você. Agora, se você é uma pessoa que se critica demais, né, que está sempre se colocando para baixo, você vai aceitar pessoas assim na sua vida. Eu sempre falo isso, né? A gente só aceita pessoas que tratam a gente da mesma forma que a gente se trata. Então, se você quer ser bem tratada, se trate bem. Se você quer ser valorizada, se valorize. Se você quer ser amada, se ame. É um espelho. O primeiro relacionamento mais importante que existe é o seu com você. A partir desse relacionamento, você consegue selecionar. Então, se você é uma pessoa que sabe lidar com seus erros, não é uma pessoa tão dura com você, quando isso vem de fora, você fala, olha, isso eu não aceito isso, nem eu me trato dessa forma. Quem é você para me tratar dessa forma? Então, essa mulher, esse é um hábito importante. É você refletir quem são as pessoas que vale a pena ter do seu lado e quem são as pessoas que você não quer. Lembrando que não existem pessoas perfeitas, né? Você não vai querer também na sua vida só pessoas que te apoiem em tudo que você faz, que aprovam tudo que você faz. Não, é importante ter pessoas que chamem a nossa atenção, que corrijam a gente, é super importante para a nossa evolução, mas são pessoas que tem que olhar quem são essas pessoas. São pessoas que já chegaram mais longe do que você? São pessoas que realmente são congruentes? Ou elas só te corrigem, só te criticam, mas fazem outra coisa?
Então, quando você tem autoestima, você tem que ter essa sensibilidade de olhar. Às vezes você trabalha num lugar, vai almoçar com uma pessoa que ela é super tóxica. Todo dia você vai almoçar com uma pessoa que fala mal de todo mundo. É saudável isso pra você? Não é saudável. Todo dia você chega na sua casa e fica ali com o seu marido, com os seus filhos, só falando mal das pessoas, né? Parece que vira um hábito até falar mal das pessoas. Isso não faz bem pra gente, não faz bem para o nosso mundo emocional, para nossa energia, para nossa alma. Então, começa a observar as pessoas que você vive, as conversas que você tem, porque você precisa se preservar e preservar a sua energia. Esse é um hábito de uma mulher que tem autoestima, preservar a própria energia, preservar o seu tempo. Ela não gasta tempo com pessoas que não vale a pena. Isso não quer dizer que ela não ensine pessoas, que ela não seja uma pessoa bondosa, não. Mas a gente, né, tá falando de pessoas boas, então esse é um ponto bem importante. Outra coisa muito, muito importante, essa mulher, ela não fala mal de si. A gente tem um hábito muito grande de ficar o tempo todo falando dos nossos defeitos. Ah, porque meu cabelo isso. Ah, porque eu engordei. Ah, porque hoje você não sabe o que eu fiz. Meu casamento está horrível porque eu sou uma péssima esposa. A gente está o tempo todo falando ou em palavras ou em pensamentos mal de nós. Quando a gente está se criticando, a gente está falando mal de nós. Então, a mulher com autoestima elevada, ela não fica falando, se denegrindo. Eu falo que a gente é a pessoa que mais queima o nosso próprio filme, é a gente. A gente queima nosso filme. Porque a gente está o tempo todo, às vezes você está falando de coisas suas que a pessoa nem percebeu. Ou às vezes você recebe um elogio. Quantas vezes a gente recebeu um elogio e devolveu com uma crítica? Fala, nossa, como você está bonita. Fala, ah, imagina. Nossa, comprei aqui, paguei R$ 5 aqui essa blusa no brechó. A pessoa tá falando que a sua blusa é bonita, que o seu cabelo tá bonito, e você tá ali falando que tá sujo, que é barato. Então, é um hábito que a gente tem de se diminuir. Então, a mulher que tem uma autoestima elevada, ela não tem esse hábito. Ela guarda para ela corrige os defeitos, mas ela não sai por aí falando e apontando os próprios erros. Isso é um hábito bem legal de ser praticado, é treino. Lembrem que eu falei no começo desse vídeo, a autoestima é treino. Então, tudo isso que eu tô falando para você são coisas que você precisa treinar diariamente. E a boa notícia é que quanto mais você faz, melhor você fica. Então, por exemplo, e é uma má notícia também. Por quê? Porque quanto mais você se critica, melhor você fica em se criticar. Quanto mais você se elogia, melhor você fica em se elogiar. Então, é treino, tá? Isso é bem importante. Outra coisa, e por último, né? É por último, mas não é menos importante. É muito importante esse hábito que eu vou compartilhar com você também. A mulher com autoestima elevada, ela se elogia e ela não fica só se criticando. Então, ela sabe praticar o alto valor. Ela sabe no final de uma atividade que ela fizer, se elogiar, olhar para aquela atividade e falar: Uau, maravilhoso, eu dei o meu melhor. Ainda que às vezes ela encontre defeitos, né? Porque ela vai encontrar, ela não fica só se criticando. Ela não fica só olhando para o que está errado, para o que não está bom. Ela consegue reconhecer o esforço dela, o potencial dela. Ela consegue olhar para cada coisinha que ela faz no dia a dia e dizer: ok, foi muito bom, eu tenho orgulho de mim, eu sou uma mulher capaz, eu sou uma mulher cheia de qualidades. Então, se elogiar, não ficar apenas criticando. E para a gente terminar esses hábitos, eu queria que você refletisse em algo. Quantas vezes, eu não sei em que momento você está assistindo esse programa, mas quantas vezes hoje, no dia de hoje, você se criticou? Seja em palavras ou em pensamentos, tá? Porque pensamentos também são palavras. Só que são palavras silenciosas. Então, quantas vezes você se criticou hoje? Quantas vezes você se elogiou hoje por algo que você fez? Se você colocar na balança, você acha que dá para dar uma melhorada, né? Dá para você se elogiar mais, se criticar menos? Porque é impossível você ter a sua autoestima elevada se você é uma pessoa que só se critica. A gente não gosta de ficar perto de pessoas que só chamam a nossa atenção. Não é legal e muitas vezes a gente é essa pessoa na nossa vida. Então, esses são os 7 hábitos. Hoje foi só uma pequena amostra de como melhorar a sua autoestima, mas que se você praticar, vai fazer uma grande diferença na sua vida. E lembra também, se você treina alguma outra coisa, se você tem algum hábito que você pratica que ajuda na sua autoestima,
comenta aqui no nosso vídeo, porque eu vou adorar saber, e as pessoas que estão assistindo esse vídeo também vão poder se beneficiar com isso, certo? Pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e faça a diferença na vida delas também. Além de compartilhar, se inscreva nos nossos canais do YouTube, G-Prime TV BR e Essência Programa. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue também no @gprime.tv e @Essência Programa, para você ter acesso a todos os conteúdos, aos conteúdos inéditos e também aos conteúdos que ficam lá gravados de diversos temas que podem te ajudar demais. É isso então por hoje, esse foi o nosso programa Essência e eu te espero no próximo. Um beijo no coração e até lá!